Ei, leitores, bora lá? Então, agora eu vim falar ainda sobre Juras Travel, né? O livro. E vai ser sobre a língua Genko, que é a língua da árvore das camadas. A língua própria, né? Porque tem a língua humana e tem a língua de quem nasce dentro da árvore das camadas. Que nasce, não o humano que nasce diretamente da árvore, que a árvore concedeu a vida, né? Isso que pelos contos antigos que tem e tudo mais. E o próximo livro vai ser o próximo vídeo vai ser sobre os contos também. Vou separar em contos cada vídeo. Vai ser, talvez eu bota, eu acho que eu vou fazer short sobre os contos, mas eu vou ver mais pra frente. E agora é a língua Genko, né? Que é o idioma que eu inventei. Então a estrutura do idioma vai seguir o sujeito, objeto e verbo, que é herdado principalmente do japonês e do coreano. Aí o exemplo, né, seria eu vejo você, em português, mas em Genko seria eu, você, vejo. Vai ser mais ou menos essa estrutura. Aí em Genko ficaria Naru, Anek, Deval. Eu acho que é assim que pronuncia, porque foi eu que inventei, então vai ser assim. Mas eu não sei diretamente como, eu vou ter que ainda colocar como vai ser a pronúncia certinho, mas vai ser mais ou menos assim. Aí, como no japonês e no coreano, ele tem partículas. Aí vai ser, vai ter, eu vou deixar depois no livro mesmo, não vai ser abaixo do vídeo, mas eu vou deixar no livro como para o pessoal pegar, porque vai ter coisas em Genko que só vai conseguir descobrir se realmente pegar o alfabeto e conseguir juntar as coisas e marcar. É tipo um caça-palavra. Eu coloquei assim porque eu fiz um easter egg no livro. E quem descobrir vai ganhar uma recompensa, que eu ainda não sei qual é, mas só vai dar para descobrir pelo menos quando chegar na nona camada, mais ou menos. Antes disso não vai ter, vai ser só chute, não vai pegar realmente os easter eggs todos. Mas eu fiz um easter egg para tornar o livro mais emocionante assim em relação a essa língua, para você tentar se desafiar e tentar descobrir qual é o easter egg. E claro que vai ter um prêmio, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, em relação às partículas, uma vai marcar o sujeito, outra vai marcar o objeto. Tem uma que vai ser a direção, né, para o movimento, para onde a frase está levando. Vai ter um de posse, pluralização leve também tem, e a ênfase ou intensificação, como no coreano, entendeu? Aí tem alguns exemplos que eu não vou ficar falando aqui, mas seguindo, tem os verbos. Claro que tem que ter os verbos. Tem o que termina em AL, AR e AN. O AL é o presente, o AR é o passado e o AN é o futuro. E seguindo vai para o vocabulário base, né? Para o uso do livro. Aí seres, pessoas, aí Shara. Não é Shara não. Shara vai ser criatura interna da árvore. Aí tem o Razin, que é o forasteiro ou humano, normalmente que eles chamam. Aí tem o Elum, que é o sábio, o ancestral. O Gazur, que é o guardião, que são os guardiões, né? Que a cada 3 andares tem o chefe do andar e o guardião. Normalmente são 3 guardiões cada chefe de andar que tem. Eu estou fazendo assim porque o nome não é chefe de andar. Aí tem alguns lugares que é denominado. O primeiro é o Lachi, que é a fronteira entre as camadas. Tem tem aventureiros que chamam de limiar, que é o limiar entre a fronteira, né, que é entre uma camada e outra. Aí tem o Malker, que é a raiz profunda. Tem o Zaremu, que é o bosque sagrado. Tem o Casinor,
que é o ponto de subida. Normalmente esse ponto de subida vai ser referente a alguns desafios que a pessoa não vai conseguir passar sem subir realmente, porque tem camadas que, tipo a primeira camada tem muitos pontos de subida assim, porque tem em pedras flutuantes, você tem que galgar uma cascata, tem que fazer um negocinho, porque o primeiro andar, na primeira camada, quer dizer, ela vai abordar a força física do aventureiro, né? Eu ia falar do ser humano, mas do aventureiro. Que em relação às 12 camadas de Olavo de Carvalho, né? A primeira é em relação a fortalecer o corpo. Então, foi por causa disso que eu fiz a primeira camada assim, em desafios mais de força física ou de resistência mesmo. Não muito força física, mais resistência, para fortalecer o aventureiro. Aí tem algumas coisas que é lumes, que é como se fosse a magia, né? Que é tudo que existe tem lumes nesse mundo. Então, tanto objeto inanimado como não. Tem uma, entre aspas, tudo, porque vai ter algumas coisas que não vão ter, mas isso é só lendo para saber. Aí ele se chama Nalu, né? Na linguagem nativa da árvore. Aí o nome Árvore das 12 Camadas vai ser Toré, do Zal. A relíquia é Hakim. Tem uma flor que é a flor Iara, que ela vai ser Iarashi. Só que essa flor, ela floresce apenas uma vez a cada ano. E ela, dizem que ela cura qualquer coisa. E ela está localizada, acreditam que ela está localizada na quinta camada, só que é a camada da fonte da juventude, que tem um bode lá. Quem concede o desejo, que eu não vou falar o nome agora porque eu esqueci, porque eu não lembro o nome dela. Aí ela concede desejo, só que é como se fosse um mito essa flor, porque ninguém nunca conseguiu achar. Ela floresce uma vez e é escondido, então ninguém sabe ao certo. Tem registros, alguém descobriu no passado, só que ele não deixou tudo exatamente onde que estava, porque ele que eu falo é o aventureiro, não sei se não fala se é homem ou mulher, mas esse aventureiro ele não disse o lugar específico porque ele achou que podia ser usado para o mal ou para monopólio de uma das casas só. Então é um registro antigo que data mais de 500 anos. Eu falo, tem essas datas um pouco alongadas, mas vocês têm que entender que até fora da árvore, nas proximidades, o tempo passa diferente. E dentro ele passa ainda mais devagar para a pessoa. Sim, o tempo em si ele passa igual. A pessoa vai envelhecendo, sei lá o quê, em relação ao tempo cronológico da gente, né? Um ano tem 365 dias, sei lá o quê. No calendário deles é um pouco diferente. Mas depois eu falo sobre o calendário também. Só que essa data de, sei lá, 500, 300 anos não é algo irrisório em relação a pessoas que estão dentro das camadas. Tem gente que, um ser humano mesmo, consegue viver até mais de 1000 anos, dependendo de como usar algumas relíquias, dependendo da quantidade de lumes que tem algumas regrinhas que você consegue ver bastante tempo. E tem a última é a energia ou poder vital, né? Aí tem as ações também, né? Que é ver é igual a ter, falar é sou, são tipo as partículas, né? Proteger é ga, fugir in, chamar é lá e sentir é myo. E são mais esses. Tem os números também que eu inspirei no árabe. É uma mistura de muitos idiomas, né? Dá pra ver. E tem algumas frases importantes, né? Que eu não vou ler na linguagem Genko, eu vou em português normal. Tem algumas. Não é como se fosse placas, porque são escritas em pedras antigas, né?
que foram preservadas. Aí em toda fronteira entre uma camada e outra tá escrito na linguagem nativa para não atravessa a fronteira. Aí tem algumas que está escrito o Lumes está vivo, as raízes observam você, nós guardamos o caminho, você não deveria estar aqui. Tem alguns conceitos e algumas frases que tudo indica para você não continuar subindo, entendeu? Que é como se não tivesse mais volta ou algo perigoso aguarda você em camadas superiores e realmente aguarda. E tem uma bússola que está presente em todas as camadas até a 11ª, que aponta para a entrada, que no caso se você entrou é para a saída, né? E sempre aponta para a saída para você voltar. Então todos, tá? Tem milhares espalhados de bússolas dessas. O pessoal chamou de bússola porque ela aponta para o lado de fora. Ela só tem uma direção, é como se fosse é uma relíquia, só que ela só faz isso, então ninguém não tem utilidade. Então o pessoal deixou espalhado porque não ia ter utilidade, não ia pegar para quê. É que ela só faz isso, só aponta para lá. Aí dizendo que é melhor você sair do que continuar subindo, né? Implicitamente, né, dizendo isso. Aí tem também as vogais, são 5 primárias. A letra foi em relação, o som é pela tabela ASCII, né? Não sei se você já ouviu falar. Aí tem as que significa, né, o simbolismo raiz expansiva, luz fina, seiva fluida, folha aberta e flor fechada. É uma linguagem que realmente puxa muito em relação à árvore mesmo. Então eu quis fazer desse jeito para soar como se fosse realmente uma civilização ou se realmente fosse a árvore que escreveu esse diálogo, ou colocou na mente dos que são nascidos da árvore para meio que espalhar esse vocabulário pelos humanos, talvez, não sei. Então, porque tem muito mistério, então vocês vão ter que ler. Eu falo que quando estou escrevendo livro, eu começo a escrever e depois os personagens vão me contando as coisas, porque tem coisas que do nada eu estou escrevendo e falo, caramba, isso aqui que um personagem faz, eu falei, olha só, é legal isso aqui. É coisa de maluquice, de escritor. E tem o uniforme profundo, que é o linchar. Esse eu não vou explicar muito o que é, que já é um conceito mais para mapa mesmo, que alguns aventureiros, alguns papiros perdidos também, que do passado utilizaram isso, só que foi meio que perdido, porque o pessoal conseguiu meio que fazer uma trilha segura, porque tem muitas trilhas ainda em todas as camadas que não foram exploradas ainda. Então normalmente os aventureiros, nessa ânsia de chegar logo para as camadas superiores, eles vão trilhando esse caminho mais rápido. Só que tem diversos caminhos que nunca foram explorados, talvez animais que nem tenham sido catalogados, porque cada andar tem quilômetros de vegetação. Aí a pessoa vai pelo mais seguro, né? Já é perigoso essa árvore das camadas. Tu quer ir pelo lugar desconhecido? Não. Ele vai pelo mais seguro. Só que como tá parado na 7ª camada, eles não conseguem passar. Então alguns aventureiros acabam voltando e tentando explorar. E acabam achando outras relíquias que não foram encontradas ainda. E é isso. Aí, seguindo esse conceito, eu vou escrever um glossário da narrativa, um glossário oficial, né, para o livro, e para deixar para o pessoal, para vocês, leitores, conseguir decifrar algumas coisas, né? E é mais isso mesmo. Tem algumas observações importantes sobre a lore, né, do livro. Talvez eu deixe também. Só que o
o idioma, a linguagem Genko é basicamente isso, entendeu? Eu quis escrever uma linguagem própria para parecer mais real, né? E é mais isso mesmo. É mais o que falar sobre a língua Genko, não. Então, isso aí, leitores, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curte, compartilha e vai acompanhando para a gente tornar o Júlio de Trevo um dos livros mais lidos do Brasil. Valeu!